Olha pessoal, iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HFOF, um pouquinho sobre o HFOF, que é um fundo de fundos. Para quem me segue sabe que eu não gosto dessa classe de ativos, inclusive nesse vídeo vocês vão ver que é um fundo que perde para o CDI, então é mais uma comprovação do que eu sempre tenho falado, mas foi um pedido de pessoas lá no grupo do WhatsApp, que tem o link aqui embaixo. A gente bateu 200 pessoas esses dias aí, é um grupo muito legal que a gente discute todos os dias sobre fundo imobiliário, e como foi pedido, eu vou fazer o acompanhamento mensal dele, até para mostrar para vocês a minha visão sobre FOF. Então, bora para o relatório gerencial. Bom, então aqui, deixa eu pegar minha setinha aqui. Então, o HFOF, como vocês podem ver, esse relatório é o de novembro, né? Agora de novembro. Ele deve sair agora esse mês de janeiro ou de dezembro. Eu trago para vocês. Bom, pessoal, aqui esse FOF, tirando o CAFOF que eu mostrei para vocês, que parece que consegue dar um banho nos outros FOFs, o HFOF é o exemplo típico do que eu sempre falo de que fundo de fundos não traz muito resultado, e é o que a gente vai ver agora. Aqui ele está com cota patrimonial de 79, cota de mercado de 73, diferente do HFOF, por exemplo, do CAFOF, que aqui está com desconto ainda, mas obviamente o desconto é reflexo do que vem acontecendo com o fundo mesmo. 60% de taxa de administração, cobra taxa de performance, para mim, ainda mais um FOF, não tem sentido nenhum, eles não estão, e pelo visto eles não vão receber essa taxa de performance aqui. 77 mil cotistas, ele tem até quase 100 mil cotistas, é um fundo razoavelmente grande. A parte de cenário político, pessoal, eu vou passar direto, porque é parte de novembro, a gente já sabe que todos os vídeos aí é basicamente a mesma coisa, então não muda nada. Aqui vamos para a parte do fundo de fundos mesmo, do HFOF. E no mês de novembro ele movimentou 38 milhões, sendo 21 milhões de compras e 16 milhões de venda. O segmento com maior volume negociado foi de fundos, ou seja, eles estão comprando e vendendo a mesma classe deles, representando mais de 40% das nossas movimentações. Parte importante desse movimento foi os giros realizados dentro do próprio mês. Além dos giros, alteramos estruturalmente a posição do MGFF a um valor que implicava em um relevante desconto em relação ao seu valor patrimonial, que julgávamos pela potencial destravar valor. O MGFF foi o fundo que foi incorporado pelo VGHF, até falando que o MGFF recebeu proposta de aquisição dos seus ativos, considerando o valor patrimonial em uma transação envolvendo outro fundo imobiliário, o VGHF, que eles entenderam positiva. E aí eles realizaram essa operação com o MGFF. Destacamos também o aumento de nossa participação em fundos de recebíveis imobiliários com perfil high grade. E aí, pessoal, é um ponto que eu venho trazendo para vocês já há algum tempo, pelo menos mais umas 2 ou 3 semanas, que tanto eu quanto mostrando que as próprias gestoras elas estão aumentando a quantidade de fundo de papel nas carteiras porque eles estão baratos, exatamente pela questão que eles estão pagando baixo rendimento e devem pagar rendimento baixo por um tempo, por causa da queda da taxa Selic, da queda da inflação. Então, fiquem atentos nisso. Aqui é mais um motivo para mostrar o porquê que essa minha tese talvez seja verdadeira. E aqui, pessoal, também é um ponto importante que eu gosto de trazer para vocês, que é para mostrar que por mais que eu não goste de fundo de fundos, investidor iniciante, investir em fundo de fundos é até interessante, porque você começa a entender os racionais por trás da compra e venda de outros fundos, aqueles mostrando por que eles estão comprando determinado setor ou não. Então é bacana de vocês acompanharem isso. Eles colocam aqui, é curioso notar que apesar do cenário da queda de juros beneficiar estruturalmente a precificação dos ativos de tijolo, enxergamos as possibilidades de ganhos táticos com fundos de papel, recebíveis e FOFs mais rápidas de materializar em função das distorções de mercado, que é o que eu falei para vocês. E aí eles falam que participaram da emissão do TRXF, aqui a questão da distribuição do fundo histórico, 68 centavos por cota. E aqui, aquele ponto que eu venho falando para vocês. Olha só, o pau que esse fundo toma do CDI desde o início. Não tem muito o que falar, né, pessoal? Tá aí explicando que aqui é aquela vale mais a pena investir em renda fixa. Bom, aqui é muito engraçado que eles colocam menor dependência do ganho de capital.
Aí eles colocando aqui que segundo semestre de 2019, quase metade do fundo foi ganho de capital, aí foi diminuindo. Em 2021 não teve nada, segundo semestre desse ano não teve nada, primeiro semestre teve só 6%. Na verdade, não seria menor depender, seria incompetência no ganho de capital. Porque vocês viram o vídeo do Cafof e o quanto que ele fez de ganho de capital. Então aqui, pessoal, é a gestão que sentou em cima. E por mais que eu goste da Red, é uma baita gestora, mas no caso de FOF, mas eu já vou explicar o motivo do porquê que eles não tiveram tanto ganho de capital assim. Ganho de capital nesse caso é venda de fundo imobiliário, de cotas, tá, pessoal? Vender mais caro do que a das cotas que eles compraram. Então aqui mostrando que eles não têm... que o resultado recorrente, né, o FFO deles, que é a parte dos dividendos, dos rendimentos dos fundos que eles têm em carteira. Então vejam que aqui é incompetência do fundo mesmo, tá? Não é questão de menor dependência, não. Isso aqui é viés de framing, é mostrar o que eles querem mostrar de bom. Mas de fato não, é incompetência mesmo. Aqui mostrando, pessoal, a evolução do FFO, que é o fluxo de caixa operacional, que no caso de FOF, o fluxo de caixa operacional está ligado ao rendimento dos FOFs. Dos fundos imobiliários da carteira. O ganho de capital, a venda de cotas, não é um rendimento recorrente. Ele não faz parte do FFO, porque não é o foco de um fundo de fundos. O fundo de fundos é rendimento dos fundos que eles têm lá dentro. Se a gente observar aqui, eles colocam que, obviamente, aqui nesse momento, em 2020, existe uma abertura muito grande entre o FFO e o rendimento médio, exatamente por causa do ganho de capital. A partir do momento que ele deixou de fazer ganho de capital, as duas curvas se encontraram, porque basicamente o resultado dele está vindo dos rendimentos dos fundos imobiliários que eles têm em carteira. Aqui eles colocam que se os ativos do HFOF fossem marcados a valor patrimonial, a sua cota seria de 93,78, o potencial de upside de 29,2. O que significa isso? É se pegar todos os ativos que tem dentro do HFOF e marcar os valores dele a valor patrimonial, eles teriam essa possibilidade de upside aqui, mostrando que os fundos que eles estão investindo também estão descontados, né? Então, isso aqui é a opção, a possibilidade deles, mas que é, para mim, uma forçação de barra, mas tudo bem. Bom, aqui é a indústria de fundo imobiliário, não tem muito o que falar. Isso aqui é muito legal, pessoal, porque os estudos que a Red faz são muito bons, assim, em termos, mas assim, não é o foco aqui, é que eles têm um gráfico de risco-retorno, né, mostrando o que é mais arriscado, o que é menos arriscado, e aqui o IFIX muito parecido com o CDI. Aqui já a parte de carteira. Fundos imobiliários 100%, eles não estão com caixa. E aqui, pessoal, um ponto que eu achei interessante, porque como eu não analiso, foi a primeira vez que eu analisei o HFOF, eu dei uma lida no relatório, eles colocaram aqui que a estratégia deles é 46% em renda, ou seja, a parte de rendimento dos fundos imobiliários, 15% em ganho de capital e 39% em renda e ganho. Para mim, esse renda e ganho está mais relacionado ao que eles tentaram vender e não conseguiram e estão ganhando com rendimento. Não sei o que é esse renda e ganho aqui. E aqui mostrando mais uma vez o pau que o CDI dá no fundo, infelizmente. Não tem muito o que falar, né? Aqui, pessoal, que é o ponto que eu acho que é o maior responsável por ele não ter ganho de capital. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Das 6 primeiras posições, 4 são da casa, são da Red. Então a gente pegar aqui, tem o HLOG, o HGBS, o HREC e o HAA11. Se a gente somar, a gente está falando aqui de 13%, deixa eu pegar a calculadora aqui, só para vocês terem uma noção aqui, ó. 13 mais 9,2 mais 8,8 mais 7,2. Quase 40% da carteira de fundos imobiliários do HFOF é da própria gestora, um baita conflito de interesse. Se isso é bom ou não, eu vejo, tem as duas visões. Tem gente que não gosta e tem gente que acha que, por ela conhecer os ativos, obviamente que ela vai colocar o que ela confia. Mas aí que está o problema do ganho de capital, porque ela não vai vender os próprios fundos da casa. Entendeu? Então, por isso que eu acredito que eles têm penado na questão do ganho de capital por causa da quantidade de fundos que eles têm da casa. Aqui eles colocam, ó, no caso de investimentos representarem mais que 10% do patrimônio líquido, os mesmos devem ser enquadrados no período de até 180 dias, contados do encerramento da emissão de cotas. Então, esse aqui está fora. A gente tem que observar para ver se eles vão reduzir o HLOG, porque o próprio fundo deles da casa tá contrariando o que eles colocaram aqui como premissa. Então a gente tem que ficar de olho nisso também nos próximos relatórios.
O fundo distribuirá 63 por cota, a gente já falou isso. Aqui mostrando que o ganho de capital irrisório, 3 centavos, basicamente tudo veio do FFO. Então mais um mês que eles tiveram uma distribuição maior do que o resultado, e a gente vai ver isso aqui embaixo, nesse gráfico aqui, a gente mostra que ó, ele teve poucos ganhos de capital. Olha só, esse aqui que foi um pontual em maio, teve um pouquinho aqui de 5 centavos de junho, e pouca coisa, mais nada. E aí se a gente pegar aqui, a gente consegue observar que, olha só, tem o rendimento e o resultado e o rendimento. Aqui estava igual, esse mês rendimento foi menor, tá ok, mas aqui ó, maior do que o resultado, maior do que o resultado, maior do que o resultado, igual, né? Aqui também deixou, esse aqui tá errado. Maior do que o resultado, maior do que o resultado, maior do que o resultado, maior do que o resultado. Ou seja, ele fez uma gordurinha aqui por causa desse ganho de capital, que aqui ele foi para 98, e ele vem reduzindo a reserva dele. Por quê? Ele mantém esse guidance de 63 centavos, mas ele está distribuindo mais do que o próprio FFO, que isso é um indicador muito importante de vocês avaliarem o quanto que ele tem de rendimento em relação ao FFO, que é o fundo, o objetivo do fundo. Então, ele depende, fundo de fundo depende do ganho de capital. Então, o HFOF, para voltar a ter e para poder diminuir a diferença entre a cota patrimonial e aumentar o rendimento e fazer ganho de capital. Não tem muito que fazer não, tá? Que parte... Bom, não tem mais o que mostrar aqui, eu acho que era isso só. Então, pessoal, esse foi o vídeo do HFOF, mais um fundo de fundos, mostrando para vocês que eu não sou muito fã desse tipo de fundo, mas é importante para vocês terem noção, e vamos continuar o acompanhamento dele nos próximos meses. Espero você no próximo vídeo.